Com muita alegria eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia, por gentileza. Lamentações, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. O livro é o Lamentações de Jeremias, o capítulo é o 5. Lerei alguns versos alternados, lerei a partir do versículo 1 do capítulo 5 e depois a partir do versículo 13. Lamentações, capítulo 5, este livro está no Antigo Testamento, depois de Jeremias e antes de Ezequiel. Aqueles que encontraram, digam amém. Diz-nos assim a palavra de Deus, Lamentações, capítulo 5, a partir do versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Agora a partir do versículo 13. Aos jovens obrigam a moer, e os moços tropeçam debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente e o seu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Verso 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Amém? Podei tomar os vossos assentos, muito obrigado. Queridos, antes de tudo, eu expresso a minha gratidão a Deus em poder estar aqui nesta noite para juntos adorarmos a Deus. Reiterar aquilo que disse durante esta manhã, que é uma grande honra poder retornar aqui ao estado de Rondônia e nesta oportunidade aqui na Assembleia de Deus de Cacoal. Louvo a Deus pela oportunidade que é poder ministrar mais uma vez nesse evento do EBJAC. E mais ainda, expresso toda a gratidão a Deus em poder ministrar aqui nesta noite, por esse convite honroso e de alta responsabilidade. Sabendo da tradição desta igreja, do conhecimento bíblico desta igreja, da liderança histórica desta igreja, pelos irmãos e irmãs que aqui congregam e também os obreiros, tributo, obviamente, esta grande responsabilidade pelo peso e, sobretudo, por termos aqui pastor Sérgio Pereira, quem desde já mais uma vez agradeço pela acolhida aqui nesta igreja, um homem que tem se destacado na área do ensino e da pregação e por isso o peso sobre mim é ainda maior. E graças a Deus que nós estamos aqui para ministrar e podermos ouvir a voz de Deus, e acredito eu que toda pregação é uma pregação que se baseia na plenitude da dependência a Deus, que pode falar à sua igreja através da ministração da sua palavra. Eu acredito que estou diante de uma igreja que acredita que Deus ainda fala nos nossos dias através da tua palavra. Você acredita assim? E na medida em que o culto se desenvolvia aqui nesta noite, eu estava observando o agir de Deus, e eu tenho certeza que alguns corações
e muitos serão tocados aqui pela palavra, porque Ele é o dono da obra, aleluia. E quando nós lemos aqui esse texto que está em Lamentações, nós observamos esse texto do Antigo Testamento, um texto que faz parte daquilo que a tradição afirma ter sido escrito pelo profeta Jeremias. Quando nós falamos de Lamentações, geralmente aquilo que nos vem à mente é obviamente uma tristeza profunda. Não é simplesmente uma reclamação, um infortúnio qualquer, mas é exatamente algo que parte do profundo do coração de uma pessoa, de um lamento que vem da alma, das entranhas do ser humano e que expressa toda a sua tristeza por algo que acontecia. Os antigos diziam que uma lamentação tal qual registrado aqui era quase que um choro fúnebre, já que aqui Jeremias, o profeta de Deus, está falando sobre uma circunstância, uma visão certamente que ele está tendo. Acompanhe comigo aqui o profeta Jeremias, certamente quando ele escreve a sua lamentação, ele escreve na verdade a partir daquilo que os seus olhos podem perlustrar diante daquele contexto. Certamente o profeta Jeremias encontra-se em uma posição elevada ou privilegiada ali de Jerusalém, e na medida em que ele vai fazendo uma análise do horizonte de Jerusalém, a tristeza vai invadindo o seu coração. Isso porque ali está Jeremias certamente encostado em um tição e alguma coisa que queimava, e ele está certamente triste, pesaroso, porque os seus olhos estão vendo agora, com muito lamento, aquilo que havia acontecido com a cidade santa, Jerusalém. Certamente Jeremias está olhando para aquela cidade e ele via ali os muros que foram derribados. Jeremias olha para o templo e o templo também está parcialmente destruído. As suas riquezas foram levadas embora. E para tornar ainda mais aquela dor aguda no coração do profeta, ele olha uma vez mais e começa a olhar e perceber a situação dos jovens que estavam ali cambaleando, levando sobre si pesos, trabalhando como escravos. E de repente ele olha agora e vê uma quantidade de senhores, homens de idade, pessoas que tinham então uma dignidade, que eram respeitados por conta da idade, como na tradição que era muito comum, homens que são agora desrespeitados, porque a cidade havia sido destruída. Nós estamos falando de um contexto em que Jerusalém foi invadida, e nós sabemos que esse contexto já havia sido profetizado. E agora Deus já havia dito várias vezes, chamado a atenção da nação de Israel, tanto o reino do norte, também o reino do sul, para que voltasse o seu coração para ele. E nós sabemos que Israel havia saído do caminho de Deus. Israel havia adorado falsos ídolos, havia tomado um caminho que Deus não queria para a nação de Israel, obviamente. Deus havia advertido várias vezes agora o reino do sul, para que voltasse os caminhos, os olhos para Deus, porque certamente aquela nação seria destruída. Deus levantou muitos profetas para que a nação se convertesse, voltasse o seu caminho, o seu coração para Deus novamente. E é interessante que uma palavra foi dita de maneira tão dura, escrita pelo próprio profeta Jeremias, dizendo que Deus enviou os seus profetas, os seus mensageiros, havia chamado a atenção de Israel, mas eles não ouviram aos profetas que Deus havia enviado, e não havia, portanto, mais esperança para Israel. Diz-nos a Bíblia, então, que não havia mais remédio para Israel. E o que vai acontecer aqui é exatamente a consequência da desobediência na nação de Israel. E, portanto, a partir de 597, aquilo que havia sido profetizado começa então a dar cabo.
Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, quando Deus fala que algo vai acontecer, acontece mesmo. Quando Deus profere uma palavra, seja uma palavra de bênção ou seja uma palavra de punição, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que ele disse vai acontecer e estava acontecendo na nação de Israel. E quando nós olhamos então, a partir de 597 até 588 a.C., há um processo de tomada de Jerusalém pelos babilônios, através de Nabucodonosor II. E é exatamente dentro desse contexto que nós estamos olhando aqui para o livro de Lamentações. Essa tristeza profunda que sai do coração de Jeremias. Mas é interessante que quando nós olhamos para a vida desse profeta, nós estamos falando não de um profeta qualquer. No Antigo Testamento, certamente nós olhamos as características de alguns profetas. Profetas como Isaías, que foi contemporâneo a Jeremias, o profeta messiânico. E agora nós estamos olhando para o profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, mas ao mesmo tempo é um profeta corajoso. Mas o que eu acho interessante aqui, para termos em contexto acerca de Jeremias, é que Jeremias, a primeira coisa que nós vemos na vida dele, é que Jeremias foi de fato um profeta vocacionado por Deus. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 5, que Jeremias foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Deus deu então Jeremias como um presente às nações, porque é exatamente isso que um profeta é. Um profeta que fala na unção, que fala na autoridade de Deus. Ele não é uma pessoa qualquer. O profeta que fala na unção e na autoridade de Deus, que é vocacionado por Deus, ele é uma bênção para a sociedade, porque ele está falando na orientação e na determinação de Deus, aleluia. Jeremias era sobretudo um homem que tinha um coração devotado para Deus, e mais do que isso, além de ser vocacionado por Deus, Jeremias era um homem abnegado. Como poucas pessoas no Antigo Testamento, nós sabemos que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver a biografia de homens que sofreram para cumprir a vontade de Deus, para seguir a vocação de Deus. Porque muitas pessoas querem ser chamados para fazer a obra de Deus, e isso é lindo. Quando alguém se dispõe a ser vocacionado, a ser um pregador, a ser um ensinador, a ser um missionário, isso é uma bênção da parte de Deus. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas não é raro nós entendermos que seguir a vontade de Deus é algo que vem com sofrimento também, com consequências. E na vida de Jeremias não foi diferente, aliás. Jeremias é um profeta que é um dos profetas que mais sofrem no Antigo Testamento, porque ele é um homem abnegado. Ele renuncia a muitas coisas. A primeira coisa que nós observamos aqui, que Jeremias, para cumprir o ministério dele, a primeira coisa que Jeremias teve que renunciar, foi certamente a carreira sacerdotal que ele tinha como expectativa. Isso porque Jeremias era filho de sacerdotes, e dentro da tradição do antigo Israel, de Judá, se imaginava, se esperava, que alguém que descendesse de uma linhagem sacerdotal, o filho de um sacerdote, ele também seria um sacerdote. Então certamente os pais ali de Jeremias acreditavam, ansiavam que ele se transformasse em um sacerdote. Mas tem uma coisa, Jeremias sabia qual era a vocação dele. Jeremias sabia que a vocação dele não era para ser um sacerdote, porque Deus falou claramente com Jeremias dizendo: você é um profeta, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu acho isso daqui interessante, porque na perspectiva social, na perspectiva da ótica humana, Jeremias pode ter tido as suas expectativas frustradas.
Jeremias pode ter frustrado a expectativa dos seus pais. Ele tinha uma carreira que certamente era uma carreira favorável. Ele tinha tudo para ser um homem de influência do ponto de vista religioso, porque a carreira dele da perspectiva religiosa e social estava traçada. Mas tem uma coisa, Jeremias não estava olhando com os olhos humanos, ele não estava olhando simplesmente a sua carreira religiosa, ele não queria saber e simplesmente seguir a carreira para agradar os seus pais, ele queria obedecer à vontade e à ordem de Deus na vida dele, aleluia. Quantas vezes nós olhamos na vida cristã, pessoas que escolhem uma carreira profissional, seja na área secular ou na área religiosa, dizendo assim: eu vou seguir esse caminho, porque há uma perspectiva que eu seja uma pessoa influente, eu seja uma pessoa respeitada dentro desse ambiente se eu seguir esse caminho. Não, mas a ótica cristã, a ótica que o cristão olha, não é necessariamente a ótica daquilo que nós estamos aguardando, os nossos sonhos, mas é o plano de Deus para a nossa vida, é o Deus que estabeleceu o nosso caminho, é o Deus que vai garantir lá na frente a nossa vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Jeremias precisou abandonar, portanto, a sua carreira. E mais do que isso, Jeremias inclusive não casou. Ele poderia ter sido um homem influente, já que em Israel um sacerdote era um grande líder religioso da nação. Depois do rei, o sacerdote era a pessoa que tinha mais autoridade em Israel. Mas eu acho lindo em Jeremias essa abnegação, esse coração que está voltado não pela posição, não pela autoridade secular, mas ele fez a seguinte pergunta para ele mesmo: o que Deus quer que eu seja? Não simplesmente aquilo que eu quero ser, mas aquilo que Deus quer para mim. E foi exatamente em virtude dessa posição de Jeremias que ele vai pagar um sofrimento na vida. Porque todo aquele que segue o caminho de Deus é o caminho mais difícil, é a porta estreita. E Jeremias é um profeta, também é um profeta corajoso, porque Deus estabelece na vida de Jeremias um ministério exortativo. Jeremias é o profeta diferente de Isaías, que é um profeta que vai ser conselheiro de reis. Jeremias é aquele que exorta, que chama atenção, que mostra que a nação está seguindo um caminho errado, que a nação está abandonando a vontade de Deus, e que Deus vai trazer juízo sobre aquela nação. Jeremias, é claro, tem na sua vida o impacto, porque na medida em que você começa a falar, direcionado pela voz de Deus, exortar a nação de Israel, e não somente toda a nação, mas principalmente os reis, isso traz uma consequência, um sofrimento. Jeremias começa a ser desprezado pelos seus familiares, Jeremias passa a ser perseguido, Jeremias é considerado quase que um louco, na medida em que todos os profetas falavam bem acerca do futuro da nação de Israel. Jeremias levanta sua voz com uma autoridade, com uma coragem que somente o Espírito Santo de Deus poderia dar a ele, e diz: Deus vai pesar a mão sobre a nação de Israel, Deus está trazendo um juízo sobre o reino de Judá, e vocês verão ver, converta-se dos seus maus caminhos. Todo aquele que fala a verdade de Deus, ele paga um preço por isso. Todo aquele que prega o verdadeiro evangelho, ele tem uma custa na sua vida. Todo aquele que fala na orientação e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ter um tipo de sofrimento, mas bom é sofrer fazendo a vontade de Deus, do que não sofrer, estar distante de Deus. É melhor nós sofrermos estando dentro da orientação daquele que nos estabeleceu a missão, do que estarmos longe da missão de Deus. A consequência na vida de Jeremias é muito grave. Jeremias é exposto, Jeremias é criticado, Jeremias é colocado como um bobo da corte naquela ocasião.
Ele falava e ninguém queria ouvir. A Bíblia vai dizer que ele é colocado em um cepo, ele sofre por aquilo que ele prega, por aquilo que ele anuncia. Jeremias, inclusive, em determinada circunstância, ele é socado, ele é esmurrado. A Bíblia diz, inclusive, que ele é jogado em um poço. E eu acho interessante, meus queridos, que apesar de ter passado por tudo isso, Jeremias jamais abandonou o propósito de Deus na sua vida. É claro que em determinados momentos Jeremias começa a fazer algumas indagações para Deus. Ele fala que queria chorar, que a sua cabeça se convertesse em uma fonte que jorrava de tanto choro, de tanto lamento, mas ele mantém-se firme ainda, porque ele sabe que o mais importante não é a satisfação dele, mas é o propósito de Deus que ele está olhando lá para frente. E Jeremias sabia também que ele poderia continuar ouvindo e manifestando a voz de Deus, sabe por quê? Porque Deus garantia ainda a vida do seu profeta, porque Deus garante a vida e mantém o seu profeta até que ele estabeleça o tempo final. E é interessante que quando Jeremias é colocado naquele poço, ele é jogado, da mesma maneira que ele é jogado lá, Deus provê um escape na vida dele. Porque todo aquele que está na orientação de Deus, todo aquele que está fazendo a obra de Deus com o coração devotado integralmente para a verdadeira missão, Deus segura o seu filho, sustentando ele. E é interessante a forma como Deus estabelece para retirar Jeremias de dentro daquele poço. Depois que ele é jogado ali, alguém lembra ao rei, dizendo: rei, Jeremias está no calabouço. E olha que o rei não queria que Jeremias voltasse à sua posição privilegiada na nação de Israel. Para o rei, certamente ele gostaria que Jeremias continuasse ali. Ele gostaria que Jeremias continuasse naquela vida de ostracismo. Mas Deus reverte aquela situação e o próprio rei manda tirar a Jeremias dali. Eu acho interessante a forma como Deus retira ou estabelece o plano para que Jeremias seja tirado daquele poço. A Bíblia diz que os homens prepararam e disseram assim: olha, tragam aí então um conjunto de panos velhos, podres, que não valem mais nada, e peguem uma corda e desçam lá no poço. E quando essa corda chegar lá no fundo do poço, então Jeremias, o profeta, vai colocar esses panos velhos debaixo dos seus braços, e então vocês vão puxá-lo da onde ele está. Sabe, quando eu olho para isso, a forma como Deus estabelece a estratégia para resgatar Jeremias daquele momento de sofrimento, eu vejo nisso uma forma providencial de Deus, agindo através da sua graça. Nós podemos passar por muitos sofrimentos. Você pode passar por sofrimento. Você pode estar dentro de um calabouço por seguir a vontade de Deus. Talvez você imagina ou espera que Deus entre com providência. Deus te dê um escape esperando ações mirabolantes. Você espera que Deus resolva a sua situação através de atos que você imagina que sejam mais os adequados. Mas quando Deus age na vida de Jeremias, Ele não faz nada daquilo que ele pudesse imaginar. Como ele faz? Eles pegam esses panos podres. E o que isso mostra para nós? O que isso significa para nós? Que Deus utiliza coisas que não têm valor nenhum, coisas que são insignificantes, coisas que são desprezíveis, para que agindo na nossa vida, nós recebamos a providência de Deus. É assim que Deus age. Ele pega as coisas que não têm valor para dar libertação ao seu filho. Ele pega aquelas coisas que não são para confundir aquelas que são. O que é isso? É o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Ele age assim, porque o resultado, o poder não está naquilo que age, mas naquele que é a causa da sua solução. É aquele que age para te dar libertação. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Talvez você esteja aguardando a providência de alguém que é maior do que você. Você esteja aguardando a solução de alguém que você imagina que vai te dar solução. E eu digo para você aqui nesta noite: a solução, a intervenção de Deus na sua vida virá de onde você menos aguarda. Aleluia. A resposta de Deus na vida da tua família, receba esta palavra aí nesta noite. A palavra de Deus para a tua vida é: Deus entrará com providência através daquilo que você não imaginou, e você vai estar louvando a Deus dizendo: é Senhor, eu não imaginava, eu não esperava, mas o Senhor entrou com providência, porque eu aguardava uma coisa, mas esse Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele age como Ele quer, Ele faz como Ele quer, porque Ele é o Deus do impossível. Se eu fosse você, eu glorificava antecipadamente, eu agradecia antecipadamente acerca daquilo que Deus fará na sua vida, sem que você esteja aguardando. Aleluia, aleluia, aleluia. Vá glorificando a Deus aí. Deus quer falar com você nesta noite. Deus está falando contigo nesta noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Talvez você esteja lamentando profundamente a situação da tua vida. Jerusalém da tua vida está destruída, mas Deus tem uma palavra de esperança para você aqui nesta noite. Aleluia. Xarabacando rabanaias, aleluias. Xarabanai yogastor vianeias, aleluias. Deus quer falar com você aqui nesta noite. Você que não é crente também, Deus tem uma palavra para você. Você que não é cristão, preste atenção naquilo que está sendo dito aqui nesse púlpito nesta noite. A palavra de Deus vai produzir um impacto no seu coração. Você não chegou aqui por acaso, não. Não, Deus tem uma palavra para a tua vida. A você que nos acompanha pelas redes sociais, Deus tem uma palavra para você, para te dar vida, para converter o seu coração, para fazer você uma nova criatura aqui nesta noite. Aleluia. Mas fique com o coração ligado aqui nesta noite. E então nós observamos, Jeremias está falando as suas lamentações. Jeremias está olhando para a cidade e ele começa a olhar aquele cenário caótico. Ele olha para a sua cidade tão valorosa, milenar, destruída. O templo que muitas vezes ele esteve ali para cultuar a Deus está destruído. Casas estão destruídas. Certamente a casa de Jeremias está destruída. Mas Jeremias, obviamente, ele é impactado pela visão material da construção de Jerusalém. Mas Jeremias, ele olha mais, ele é mais impactado na medida em que ele olha e vê as pessoas. E eu chamo a sua atenção para esta passagem. Jeremias, ele olha para os jovens, preste atenção nisso. Jeremias olha para os jovens e diz assim aqui: aos jovens obrigam a moer, e os moços tropeçam debaixo da lenha. Jeremias olha alguns jovens, homens, eles estão moendo cereais. A Bíblia diz aqui que os moços tropeçam debaixo da lenha, ou seja, alguns estão moendo cereais e outros estão com feixes de lenha carregando. Eles não conseguem, eles tropeçam, tentam e param. Eles não têm força para fazer aquele trabalho. Agora preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Naquela circunstância, o trabalho de moenda era feito através de duas grandes pedras, a chamada mó menor e uma mó maior. Essas pedras eram tão valiosas, a maior era tão valiosa, que não poderia ser nem mesmo penhorado, era um bem de família, como uma casa nos dias atuais, o valor que era uma pedra daquela natureza e de tão pesada que era ela. Na medida em que a pessoa ia trabalhar, ele se sentava, colocava então, existia aquela pedra maior, e depois tinha uma pedra menor que ficava em cima, e havia um círculo por dentro dele, e na medida que ele rodava aquilo, os cereais iam então sendo moídos e sendo tirados à parte. Eu chamo a sua atenção aqui para uma coisa.
Jeremias olhou e percebeu que quem estava fazendo esses trabalhos não eram as mulheres. E naquela época, esse trabalho não era trabalho de homem, era um trabalho de mulher. E quando os babilônios, eles entram ali e tomam, portanto, Jerusalém, levando os cativos, eles estabelecem a ordem para eles. Aqueles homens, preste atenção no que vou dizer, estavam fazendo um trabalho que era um trabalho de mulher. Naquela circunstância, certamente para eles aquilo era algo desadequado, ou inadequado, melhor dizendo, permita-me corrigir. Era algo que não fazia parte da tradição deles. Eles não foram nascidos, não foram criados para algo daquela natureza. Mas as circunstâncias, a escravidão, os colocava em uma situação que eles tinham que fazer aquilo. Quando eu olho para essa aplicação para os nossos dias, eu vou perceber que o ser humano que vive da carne e para a carne, ele não faz aquilo que ele quer, mas sendo escravo da carne, ele segue as concupiscências, ou seja, o desejo da sua carne. É o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele vive pela carne. Ele quer fazer isso, mas ele não consegue, porque a escravidão do pecado o força a fazer algo contra a natureza para a qual ele foi criado. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar aqui. Muitas pessoas vivem uma vida de escravidão espiritual, porque estão cegados pelo inimigo. As suas vidas foram tomadas pelo inimigo, ou também a própria carne é tão intensa na vida dele, que sem Deus ele vive pela própria natureza, é escravo. E a Bíblia diz que aquilo que o homem coloca como seu senhor, ele se torna escravo daquilo. Talvez nós olhamos para a condição desses jovens que estavam na condição de escravidão, nós possamos fazer a mesma aplicação para os nossos dias. Você esteja talvez vivendo uma vida dizendo assim: olha, eu quero servir a Deus, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu quero ser um crente, eu quero entregar a minha vida para Deus, eu quero ser um evangélico, mas há dentro do seu coração, dentro da sua vida, uma força que aponta para o outro lado. Você quer chegar até Deus, mas você não tem força, você está esvaído, você está como aqueles jovens judeus que estão caminhando, peregrinando, sem força alguma. Este é um estado deplorável. Mas tem uma coisa: eis aqui alguém que pode produzir libertação na vida do ser humano. Porque o Jesus a quem nós servimos, a pessoa pode nascer com impulsos equivocados, sexuais equivocados, tendências emocionais equivocadas, mas aquele que pode transformar verdadeiramente o homem, que é escravo do pecado, e dar uma vida para ele, esse homem se chama Jesus, aleluia. Aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, para que pudéssemos glorificar o seu nome e aceitá-lo como Senhor das nossas vidas, aleluia. Jeremias olha assim, ele olha para os velhos agora. A Bíblia diz assim: os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Ele diz assim: cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Jeremias percebeu que os jovens que cantavam, que adoravam a Deus em alegria, eles não cantam mais. Óbvio, acabou toda a liberdade do povo, eles não são senhores da sua terra, eles são escravos agora. Jeremias olha para essa situação, ele diz assim: olha, os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam, e ele diz: cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança.
Quando nós fazemos uma aplicação desse texto para os nossos dias, quantas pessoas, em virtude das condições de vida, em virtude do cotidiano, de situações inexplicáveis ou até mesmo explicáveis, por palavras, por decisões equivocadas, tomam um caminho na vida espiritual que elas não sabem como voltar atrás. Acabam tomando um caminho da vida que é um caminho de tristeza profunda. É claro que existem dois tipos de tristeza. Existe uma tristeza que é o resultado de um sofrimento, que é a aprovação de Deus na vida. E como o texto que nós lemos nesta noite, há esse tipo de tristeza acerca daquilo que falou o apóstolo Pedro. Quando a tristeza é o resultado de um sofrimento, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus garante. Essa tristeza é momentânea, porque a alegria vem através da convicção de que Deus está conosco. Mas quando essa ausência de alegria verdadeira é o resultado de um afastamento, de uma perda de comunhão com Deus, não há esperança na perspectiva humana, não há esperança na perspectiva do homem e simplesmente da psicologia para resolver os problemas sentimentais que o homem tem afastado de Deus. Porque o homem afastado de Deus é alguém sem propósito na vida. E você talvez esteja nessa mesma condição que estavam esses jovens. Eles não cantam mais. Talvez você até cantava de alegria. Talvez quando você vinha à igreja, você sentia o seu coração ferver e você louvava a Deus. Você sentia a presença do Espírito Santo de Deus. Mas com o passar do tempo, a sua vida foi ficando tão obscura, tão sem sentido. Você não tem força para cantar, você não tem força para ler as Escrituras, você não tem força muitas vezes para ouvir um conselho de alguém, você não tem força para dobrar os seus joelhos. Talvez você esteja como aqueles jovens ali, sem força para se alegrar, sem força para adorar a Deus, porque a sua vida trilhou esse caminho. E mais ainda, você que não é crente, você que entrou aqui nesta noite, você está em busca de uma alegria, há tanto tempo na vida buscando um resultado para a tua vida. Você procurou resposta em tantas coisas, em tantas religiões, em tantas psicoterapias, e você não encontrou resposta. E a palavra de Deus fala contigo aqui nesta noite profundamente. Ele quer te dar alegria, mas não é alegria efêmera não. Ele quer te dar uma alegria que vem do profundo da alma, aleluia. Aquela alegria que quando você entende a razão da sua existência, você rasga o seu coração, você olha para Deus e diz assim: eu sei agora quem é o Senhor da minha vida, eu sei a razão da minha existência, e agora eu estou verdadeiramente alegre. Eu apresento a você nesta noite aqui a esse Jesus, a esse Deus que pode curar, a esse Deus que pode transformar, e esse Deus que pode dar um sentido na tua vida, aleluia. Quantos aqui que já receberam esse Jesus? Quantos aqui que tiveram a sua vida transformada? Quantos aqui que viviam uma vida de escravidão do pecado, mas a partir do momento que levantaram a mão, aceitaram a Jesus, tiveram as suas vidas transformadas, tiveram a vida que estava lá na escravidão do pecado, agora são novas criaturas. Passa por sofrimento sim, mas passa cantando alegria, aleluia. Ele pode passar pelo infortúnio sim, mas ele diz: eu passo pelo infortúnio, eu passo pela dificuldade, mas Jesus está comigo. Eu passo sim, eu posso ter perdas, mas eu estou com
com Jesus, eu posso perder um ente querido, eu posso chorar, mas Deus, Jesus está chorando comigo. Esta é a religião cristã, não é uma religião ausente de sofrimento, não. É uma religião que nós sofremos, é uma religião que nós lamentamos, é uma religião que nós clamamos, mas tem uma coisa: o Deus a quem nós servimos está conosco, o Deus a quem nos servimos está nos consolando, o Deus a quem nós servimos está dizendo: filho, eu estou contigo, eu sofro contigo, eu choro contigo, continue a tua caminhada até o fim, porque vale a pena. Quantos querem glorificar a Deus aqui nesta noite? Quantos glorificam e dizem assim: eu aceitei esse Jesus, eu estou com esse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu não abandono esse Jesus por nada. Aleluia, aleluia. Exaustão. Os jovens cambaleavam. Esgotamento emocional. Sabe o que acontece com um homem sem Deus? Aqueles jovens carregavam aquelas lenhas pesadas sobre os seus ombros. Você entrou aqui nesta noite não carregando lenhas. Você não tem lenhas para carregar, você não tem pesos físicos para carregar como aqueles jovens, mas os seus ombros estão pesados. Você carrega alguns fardos na sua vida. Primeira coisa que você carrega sobre os seus ombros é o peso da culpa na sua vida. Uma culpa profunda. Mas não é simplesmente uma culpa psicológica, não. Porque a culpa psicológica é a culpa dizendo assim: olha, eu fiz algo de errado e a minha consciência me acusa. Sim, existe essa culpa que é uma culpa psicológica. Mas o ser humano caído, sem Deus e afastado de Deus, ele tem uma culpa que é muito mais pesada. Ele tem uma culpa que o esmaga contra a terra. Nós chamamos dessa culpa que é a culpa teológica. É a culpa do afastamento de Deus. É a culpa da separação completa em relação a Deus. A culpa que angustia a sua alma não é simplesmente uma sensação, não. É a sua condição existencial de afastado de Deus. Essa culpa te esmaga. Essa culpa te dilacera no profundo da sua alma. E você às vezes procura uma resposta dizendo assim: olha, eu posso perdoar alguém, eu posso conversar com alguém, mas o peso dessa culpa não sai mesmo, porque o resultado, ou para resolver o problema da culpa psicológica e teológica, não é simplesmente conversar com alguém, não, é entregar a vida àquele que morreu pelos nossos pecados. Aleluia. Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, aleluias. A mensagem aqui nesta noite é muito bem direcionada, meus irmãos. Existem pessoas que estão aqui angustiadas, escravizadas pelo pecado, pela dor, pela culpa, pelo medo, pela ansiedade que dilacera o seu coração. Não se alegra, ou estejam como diz aqui Jeremias, quando ele prossegue dizendo assim: ó, caiu a coroa da nossa cabeça. Jeremias olha agora a esses homens e diz: olha, caiu a coroa. É uma declaração. Ali Jeremias está dizendo o quê? Jeremias está dizendo da perda da dignidade da nação de Israel. A nação de Israel tinha uma dignidade, tinha uma coroa como povo eleito, chamado de Deus. Mas caiu agora a sua coroa. E quando nós falamos da coroa que cai, quando nós falamos de alguém que perde a sua autoridade, é alguém que perde a sua legitimidade e a sua dignidade. Talvez você esteja na mesma condição. Alguém que olha para si mesmo e diz assim: eu sou um ser indigno, porque eu não sou um bom pai, eu não sou um cristão dos melhores, eu não sou uma pessoa que é conhecida pela sua excelência, eu sou uma pessoa falha. E você mesmo olha para você e diz assim: eu sou uma pessoa indigna, eu não tenho valor em mim mesmo, eu não tenho condição de existir. Mas existe uma esperança para você, eu quero dizer aqui nesta noite.
Eu quero dizer para você, primeira coisa, que nenhum ser humano tem dignidade em si próprio por si mesmo. Toda a dignidade, todo o valor que nós temos vem pela graça de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero dizer também, principalmente a você que está angustiado, dizendo assim: eu não tenho valor algum, caiu a coroa da minha cabeça, aquilo que eu era anteriormente eu não consigo ser mais. Mas Deus diz para você que nesta noite a coroa pode voltar para a tua cabeça, aleluia. A dignidade que você gostaria pode voltar, não pelo seu mérito, mas por conta da ação graciosa de Jesus na tua vida. Você pode ser um crente fiel a Deus, ou você pode ser um seguidor de Jesus, não porque você pode fazer alguma coisa, não, mas porque Jesus é misericordioso, e a porta da graça está aberta aqui nesta noite, dizendo para você: venha meu filho, venha, 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 eu quero te dar uma coroa, eu quero te dar um propósito de vida, eu quero te dar salvação, eu quero abrir as portas do reino para a tua vida, aleluia. Quantos acreditam nessa palavra aqui nesta noite? Quantos estão ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Alguém que entrou aqui sem perspectiva de vida, cansado, deprimido, ansioso, mas Deus tem uma palavra aqui para você, e eu quero finalizar neste momento. Porque apesar de Jeremias apresentar esse contexto, esse cenário tão difícil de lamentação, Jeremias começa no final dizendo algo interessante. Enquanto os irmãos vão se preparando para louvar aqui, eu vou pedir, com autorização do nosso pastor, Jeremias olha para o seu contexto, vê tudo aquilo, mas ele não para aí, porque no final da sua exposição tão caótica, na medida que ele vê aquelas pessoas, ele começa então a fazer uma oração a Deus. Ele diz assim no versículo 19: Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Você pode glorificar a Deus por isso, aleluia. Jeremias olhou para o sofrimento do povo, Jeremias olhou para Jerusalém, estava destruída. Mas o diferencial de Jeremias foi tirar os seus olhos para o aqui e agora e olhar para cima, aleluia, como fez o salmista. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Não olhe para baixo, não olhe para o problema, não olhe para as circunstâncias, olhe para cima e fale como disse Jeremias: Tu, Senhor, permaneces eternamente, o seu trono de geração em geração. Se eu fosse você, eu começava a glorificar a Deus, eu começava a glorificar a Deus dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O mundo passa, as nações passam, mas o teu trono subsiste para todos sempre. Glorifique, glorifique. Eu te dou a oportunidade de adorar esse Deus, de adorar esse Senhor, de adorar esse Jesus aqui nesta noite, dizendo: nós te louvamos, aleluias, aleluias, aleluias. Jeremias reconhece primeiramente a soberania e a eternidade de Deus, dizendo assim: olha, Jerusalém foi destruída, mas o nosso Deus, Ele não está preso às circunstâncias, Ele é o Deus da eternidade. Ele é tão grande que Ele não é somente infinito, não, Ele não tem início, Ele não tem meio, Ele não tem fim. Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Ele criou o tempo, Ele hoje age como Ele quer e na hora que Ele quiser, aleluia. Jeremias prossegue dizendo ainda na sua oração. Eu peço à igreja, com autorização do pastor, para se colocar de pé enquanto nós vamos adorando a Deus. Jeremias prossegue orando, dizendo assim: por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desamparas por tanto tempo? Jeremias faz aqui uma pergunta retórica. Ele sabia a resposta para aquelas perguntas. Jeremias sabia a resposta para aquelas indagações.
mas talvez você não saiba a resposta ainda, ou você esteja em dúvida sobre esta resposta. Você talvez diz assim: por que Deus vai me esquecer para sempre? Sim, Israel pecou, mas Deus vai punir eternamente Israel. E você talvez faz essa mesma pergunta: eu errei, eu pequei, eu falhei na minha vida, eu tive um deslize na minha vida, mas será que a punição de Deus vai permanecer eternamente? Deus se esqueceu de mim? Poderia Deus se esquecer de mim, sendo Ele sábio, onisciente, sabedor de todas as coisas? Mas talvez você faça essa pergunta: Deus me desamparou? Deus se esqueceu de mim? Por que Ele vai me desamparar? Talvez você tenha essa dúvida aqui nesta noite. A você que não é crente, ou até mesmo a você que é crente, e a você que está ouvindo essa pregação aí do outro lado, na internet, fazendo essa mesma indagação. Mas Jeremias prossegue agora com a resposta, e eu quero que você acompanhe comigo aqui. Jeremias tem a resposta, e ele diz assim: converta-nos, Senhor. Repita comigo: converta-nos, converta-nos. E ele prossegue: converta-nos a ti, e nós nos converteremos. Jeremias sabia que a conversão não é um ato que começa no homem, a conversão começa em Deus. A mudança não começa em você, a mudança na tua vida não começa necessariamente em você, mas quem converte-nos é o Deus, porque Ele é gracioso, Ele age primeiro, Ele nos amou primeiro, foi Ele quem nos escolheu, Ele sempre dá o primeiro passo. Mas o que Ele diz para você é assim: olha, eu quero que você se converta, mas abra o teu coração, meu filho, abra a tua vida. Eu começo, mas você abre, não resida o meu espírito aqui nessa noite. E daí ele prossegue dizendo: renova-nos, Senhor, renova os nossos dias como dantes. Primeiro nós somos convertidos, e depois vem a renovação. E nesta noite é noite de renovação, esta noite é noite de conversão de almas aqui. É noite de mudança de percurso, mudança de caminho, mudança de caminho. Você que não era aceitável, que você achava aos olhos de Deus, Deus está dizendo: eu quero transformar a tua vida. Você que é crente, estava afastado dos caminhos do Senhor, dizia: eu estou afastado, não tem mais razão para mim, não tem desculpa. Mas Deus está te chamando aqui nesta noite. Eu quero chamar aqui nesta noite uma pessoa que não é crente, e Deus falou contigo aqui nesta noite enquanto a igreja esteja orando. Alguém que a palavra falou no teu coração aqui nesta noite, que você entrou aqui com o coração pesado, sem alegria, sem perspectiva de vida, e Deus quer transformar a tua vida. Vem aqui nesta noite, a igreja vai orar por você. Venha, venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja está orando, a igreja está clamando por você. Não resista o Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Venha. O Espírito Santo de Deus falou contigo desde o início desse culto e prosseguiu por toda a mensagem. Ele está dizendo: venha, meu filho, converte e eu estarei contigo. É só atender ao chamado da salvação nesta noite. Onde nós temos a primeira alma para Jesus aqui, ou alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor, você que é irmão da igreja, você que sabe que essa pessoa não é crente, vai lá chamar ela. Nós temos uma pessoa que está vendo aqui, a igreja vai glorificando a Deus nesse momento. Há uma batalha, há uma guerra espiritual. A primeira alma veio aqui em nome de Jesus. Nós temos uma alma, duas almas, três almas, quatro almas para Jesus aqui nesta noite. É noite de salvação, é noite de conversão, é noite que Deus marcou aqui, é noite de renovação. Nós temos aqui já 4 ou 5 almas, mas tem mais. Onde está a outra vida? Deus falou com você nesta noite. Venha, venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Deus falou com você nesta noite. Os seus ombros não conseguem suportar o peso da culpa, o peso da ansiedade, mas Deus está te convidando: venha,
Venha em nome de Jesus. Porque comigo Deus está falando contigo. Você que é crente, convide essa pessoa. Não deixe ela voltar para a casa dela nesta noite sem que entregue a vida para Cristo. Não deixe. Venha. Em nome de Jesus. Perdoa-me. E Ele perdoa mesmo. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, vamos adorar a Deus. Mais alguém para Jesus? Tem mais pessoas aqui. Esta é uma noite de salvação. Desde o início, pastor Sérgio, Deus está falando a mensagem. Pessoas sem alegria, vazias, querendo a palavra. Mas eu quero dizer para vocês, a palavra de Deus foi pregada. E nesta noite, a partir do momento que nós oramos aqui, vocês são novas criaturas. Mais do que vocês participarem de uma religião, não é isso não. Vocês são novas criaturas, integrados ao corpo de Cristo. Mais uma alma que acessa a alma, aleluia. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo. Tem pessoa chorando aí, tem mais. 6 almas aqui nesta noite. 6 almas, a igreja glorifica. Perdoa-me. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, Deus falou com você. Há possibilidade de perdão na sua vida. O seu lugar está aqui reservado nesta igreja. A 7ª alma, reconciliando, uma pessoa se reconciliando. O seu lugar está aqui nesta igreja. Deus marcou esse dia para você voltar ao aprisco do Senhor. 6 almas e mais uma que está reconciliando. Está mais outra pessoa que está reconciliando. Mais alguém ali. Irmãos, nós vamos orando. Acalme aí. O Espírito está agindo. E quando o Espírito age, nós deixamos Ele agir. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo aqui pessoas com lágrimas nos olhos. Famílias estão entregando, voltando aqui. Onde está mais almas para o Senhor Jesus, para voltar? Não dá pra viver sem sentir a tua presença. Aleluia. Converte no Senhor e nós nos converteremos a Ti. Renova os nossos dias como dança. Agora eu quero que você que quer ser renovado, que não tem mais força, nós vamos orar também nesse momento. Mais uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós te exaltamos, aleluia. Que noite maravilhosa, pastor Sérgio, aleluia. Te servirei. Que noite magnífica, igreja do Senhor. E eu tenho certeza que muitos estão se convertendo lá do outro lado, ouvindo a pregação do outro lado. No Brasil, fala do Brasil, Deus falou contigo. Se você está entregando tua vida ao Senhor, deixe o seu comentário nas redes sociais aí também. Nós vamos orar nesse momento. Eu nem sei quantas vidas tem aqui, mas aqui há mais do que festa no céu, irmão. Muitos pecadores se arrependendo. Há uma grande festa no céu e nós vamos agora orar por estas vidas, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos por estas vidas. Não é por mérito algum, meu Pai, mas a tua palavra foi pregada. Aqui tem pessoas, famílias inteiras entregando a vida para ti, Senhor. Pessoas que atenderam ao seu chamado. O Senhor começou o processo de conversão e elas estão abrindo o coração aqui nessa noite, aleluia. Pessoas fraturadas, vazias de si,
Mais pessoas ainda aqui à frente, aleluia. Ainda mais tempo, ainda tem mais, aleluia. Senhor, vai trabalhando nessas vidas, perdoando, Senhor, porque elas estão se arrependendo dos pecados da vida antiga. Perdoa os seus pecados, Senhor. Eu estou vendo aqui, meu Pai, mais uma vida aqui, pessoas que estão chorando, porque a Tua palavra vai fazendo agora providência, Senhor. Eu quero pedir a Ti nesta noite, escreve o nome no livro da vida, e que Teu Santo Espírito vai curando, Senhor, curando traumas, tirando dores do profundo da alma. Tira o peso do coração desta família, desta senhora que vive o peso da culpa na sua vida, que fez algo e ela não consegue responder. Mas a Tua palavra diz que o perdão dos Teus pecados é pleno. Apaga os pecados todos, Senhor. Aqui estão estes jovens, meu Pai, a quem o Senhor tem um propósito na vida. Faz a eles, Pai, a vocação, assim como o Senhor chamou a Jeremias. Dê vocação, meu Pai. Aqui nós temos essa vida ajoelhada nos Teus pés, meu Pai. Resgata, reestrutura a saúde emocional, também a saúde física, porque acreditamos em um Deus que cura corações feridos, e esta é uma noite de cura, aleluia. Deus está curando aqui vidas, almas fraturadas. Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela Tua obra maravilhosa, por essa noite tão memorável, pelo Teu Santo Espírito. Mas quando achei desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A igreja glorifica Jesus.